Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a saúde da mulher, os riscos e benefícios da reposição hormonal, e tenho dois convidados especiais que certamente colaboram muito para a saúde da mulher aqui na nossa clínica. Dr. Carlos Eduardo Prazeres, cardiologista, que tem me ajudado muito nessa prevenção dos efeitos adversos da reposição hormonal e de tudo que pode trazer dentro do que é benefício da reposição ou riscos da reposição. E também tem uma convidada nova aqui na equipe, doutora Andréa Massad, ginecologista, com especialização em saúde da mulher, endometriose, cirurgias minimamente invasivas, e certamente essa dupla tem me ajudado e vai me ajudar muito nessa consciência maior que nós temos que ter sobre a reposição, sobre tudo que a saúde da mulher tem dentro do processo de envelhecimento, a escolha da reposição correta e as contraindicações. Andréa, eu queria que você falasse um pouco sobre o climatério, menopausa, como você tem enxergado os guidelines, aquilo que dá realmente sustentação aos modelos de prescrição conscientes e como isso está repercutindo aí na ciência de ponta, na longevidade. Nós sabemos que a reposição hormonal traz benefícios para a saúde da mulher, controlando a osteoporose, trabalhando o bem-estar, a parte do equilíbrio mental, psíquico, cognição, saúde cardíaca, mas nós temos aí uma série de hormônios administrados. E quando a gente fala de reposição hormonal, fica uma coisa muito ampla. Que hormônio, de que forma, por quanto tempo e qual é a proporção dos hormônios consideradas ideais para cada mulher, avaliando riscos e benefícios. Então, sempre a reposição hormonal personalizada é a nossa escolha aqui no grupo. A gente tem uma equipe multidisciplinar, temos a assessoria de nutricionistas também para nos ajudar nessa saúde metabólica, na proteção cardíaca, e queria te ouvir um pouquinho. Olá, tudo bem? Obrigada, Vânia, Carlos, é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse time. E sim, as mulheres vêm com muitas queixas, a depender da idade, de como é a qualidade de vida delas, e como a gente faz aqui, junto com vocês, uma medicina bastante individualizada, a gente escuta muito tudo que essas mulheres têm a nos trazer de queixas, e este é o principal parâmetro para a gente começar a pensar em indicar uma reposição hormonal. Então, muitas mulheres às vezes vêm com hormônios no sangue normais, mas tem muitas queixas, que naquele momento que fez o exame de sangue não apareceu essa alteração. Às vezes elas vêm com queixa de voltam a ter cefaleia, voltam a ter TPM, um esquecimento, uma secura na região genital, queda de libido, dificuldade de dormir, e tudo isso a gente avalia junto, riscos e benefícios do início da reposição hormonal, elas tendo ou não ter a menopausa. Mesmo elas ainda menstruando, pode ser necessária a introdução da medicação muitas vezes. Tem umas pacientes que podem e querem usar, tem pacientes que não querem usar mesmo que possam, e tudo isso precisa ser muito respeitado. Tem várias vias de administração hormonal, as principais que a gente costuma escolher é a via transdérmica do estrogênio e a via oral da progesterona micronizada. Eventualmente, o uso de testosterona em algumas mulheres com doses individualizadas para cada uma, principalmente visando uma disposição para ter uma boa qualidade de vida. Então, assim, as mulheres precisam ser ouvidas e tudo que nós fazemos é visando uma boa qualidade de vida para cada uma delas. Carlos, assim, a Andréa estava falando de testosterona na mulher, e nós temos alguns trabalhos científicos mostrando o benefício fisiológico em massa muscular, em bem-estar, em libido, saúde mental. E certamente, quando nós falamos de reposição de testosterona, um esteroide com uma expressão masculina, nós temos a representação disso na saúde arterial, endotelial e cardiovascular. Como você tem construído um projeto de personalização aqui dentro da clínica para entender toda a linguagem dessa análise de risco cardiovascular, que exames você pede para que essa mulher tenha segurança nessa reposição?
Vânia, então aqui a gente trabalhando nessa abordagem multidisciplinar justamente para a gente entregar o tratamento e ter uma melhor segurança para que esse tratamento de fato traga benefício, e sobretudo no que concerne a testosterona. Então, a testosterona é um hormônio androgênico, é um hormônio masculino, e ela faz sobretudo estimular a produção, vamos dizer assim, da fibra muscular. Vaso e coração é fibra muscular, então essa resposta ela é muito individual. Então pode ser que numa primeira dose haja uma proliferação muito grande desse músculo, quer do coração, quer do vaso, e isso possa trazer malefícios à saúde dessa mulher, desse paciente como um todo. Isso não é só específico também para a mulher, mas sobretudo aí na mulher que procura essa abordagem. E isso pode trazer um risco sim de desenvolvimento de hipertensão. Se essa mulher já tem algumas placas nas artérias, e placas nas artérias elas não provocam sintoma, então é o achado que sim, eu vou atrás, através de alguns exames, de alguns métodos diagnósticos de imagem. Então isso pode provocar, sobretudo naquela paciente que também já tem um estado de inflamação, uma ruptura e desencadear aí um evento agudo, como infarto. Então é uma abordagem aí que a gente tem que cercar de diversos lados, trazer a segurança de diversos lados para que ela traga, a terapêutica traga esse benefício. E não só no uso da testosterona, mas também na reposição hormonal como um todo. A gente sabe que, às vezes, a mulher ela tem a ginecologista como a única médica, como a única assistente, o único acesso à saúde, e nessa transição para a menopausa, o risco cardiovascular da mulher aumenta muito. E é nessa fase, né, que a gente tem que acessar o risco cardíaco, porque a mulher morre de doença cardiovascular. Não é de câncer de mama, não é de câncer de útero, não é de nenhuma outra doença. A principal doença que mata e que, infelizmente, né, acaba acarretando várias complicações é a saúde cardiovascular. Então, é uma grande oportunidade para a mulher nessa faixa a gente, né, acessar o risco cardíaco e poder trazer uma maior segurança nesses vários aspectos, nessas várias especialidades em conjunto. Isso é muito interessante que você falou e abordou, que muitas pessoas não sabem, mas a grande janela de oportunidade para o início são quando começam alguns sintomas, não quando a menstruação para. E nesse momento é importante muito a avaliação multidisciplinar dessa mulher. Então, as minhas pacientes em geral, as nossas pacientes, elas passam com o ginecologista, fazem exames de rotina, passam com um cardiologista antes de iniciar. A gente sempre checa se não tem trombofilia antes de iniciar uma reposição hormonal. Então, tudo isso, cada paciente passa por um screening muito detalhado antes de receber o hormônio. E a dose do hormônio depende de cada mulher. Existem doses que estão disponíveis na farmácia com medicamentos seguros, e às vezes, individualmente, é necessário manipular o estrogênio para que essa mulher se sinta confortável em termos de efeitos vasomotores, os fogachos, ou então conseguir ter uma qualidade melhor de pele, de cabelo, conseguir dormir melhor, evitar a osteoporose e se sentir bem. Eu lembro de uma professora minha, que eu acho que você também conheceu e também teve contato, conhece, que falava muito, quando a mulher chega ao nosso consultório e pergunta da reposição hormonal, né? Minha amiga faz essa reposição. Cada um tem a sua singularidade, a sua individualidade bioquímica, e o tempo de reposição hormonal é sempre avaliado até a próxima consulta. Então, quando que eu vou terminar a reposição, doutora? E a Ângela Maggio, que foi nossa professora também, falava muito dessa questão, até a próxima consulta, avaliando todos os exames laboratoriais, riscos e benefícios. E hoje a gente sabe que existe um movimento muito grande para trazer essa reposição hormonal como uma questão de anti-envelhecimento e de performance. E nós temos alguns métodos de reposição que ainda não estão aceitos dentro dos guidelines e que a gente tem assistido uma modificação do fenótipo desse paciente, dessa paciente. Então, a perda da gordura, um aumento de massa magra, bem-estar, performance,
e algumas alterações mais complicadas em termos de risco cardiovascular. Então, certamente, né, todos nós queremos um benefício, uma reposição hormonal que dê libido, que dê ânimo, vitalidade, que eu não ganhe peso, que eu consiga performar no meu trabalho, no esporte, mas existem sim contraindicações e a análise personalizada de uma equipe multidisciplinar é que vai dar o norte do que nós vamos escolher para cada paciente. Você tem visto aumento de doença cardiovascular em mulheres? Você tem assistido essa modificação desse fenômeno do excesso androgênico, trazendo mais placas de coronária, mudanças estruturais no músculo cardíaco? Me conta um pouco. Então, tem sido frequente, são situações invariavelmente aí toda semana em consultório, sobretudo em virtude desses métodos milagrosos de uso de hormônio para de fato performar, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, com força total e total disposição. Isso não existe, e daí de fato traz complicações. Então, uma incidência bem maior de hipertensão, então de pressão alta, uma inversão do padrão de colesterol, então um padrão de colesterol muito mais masculino, tendendo o LDL, que é o colesterol ruim, a ficar alto com HDL baixo, daí de fato essa questão do fenótipo corporal, com uma baixa taxa de gordura, isso às vezes impacta em mulheres mais novas, até no próprio questão do ciclo menstrual, na questão reprodutiva. Então sim, tem tido complicações em pacientes mais velhas, pacientes com idade mais avançada, um risco maior de trombose, então formação de coágulos no sangue aí, com as suas complicações, como AVC, embolia pulmonar. Então, de fato, tem observado sim. Você vê assim, os hormônios eles têm uma resposta, né, fisiológica positiva nessa reconstrução neural, na parte cognitiva, no bem-estar psíquico, equilíbrio emocional. Queria que você conversasse um pouquinho com quem nos escuta sobre os benefícios de cada hormônio no cérebro. A reposição estrogênica realmente traz uma melhora de cognição, da parte do humor, essa parte comportamental que eu vejo tão importante na saúde da mulher. Então, me fala um pouco quais seriam as suas indicações de uma reposição, além, claro, do benefício da osteoporose, da prevenção de doenças cardíacas, que quando iniciada precocemente, essa reposição com a avaliação do cardiologista pode certamente trazer um benefício. Mas a parte cerebral eu sinto que é um tema muito importante. Bastante importante mesmo, as mulheres estão cada vez mais solicitando esse tipo de cuidado para se sentir cada vez melhor e não, entre aspas, avoada, com a cabeça parece nebulosa, esquecendo muitas coisas. Então o estrogênio em si, ele melhora a qualidade do sono, previne e evita, sim, demência, não é que se você usar, você não vai ter isso. Aí tem N fatores, mas ajuda sim. A progesterona, principalmente na qualidade do sono, tá? E a testosterona na disposição da mulher. Então, eles têm, sim, um impacto bastante importante nesta qualidade que a mulher procura. Essa parceria entre hormônios e neurotransmissores, né? E a ação desses hormônios nas diferentes áreas cerebrais. Então, tanto na questão emocional, na área do sistema límbico, no bem-estar, no humor, na libido, assim como na cognição, na força, na motivação, tudo isso tem uma conexão psico-neuro-endócrina. E aí, psico-neuro-imunoendócrina, quando nós pensamos na qualidade de envelhecimento, reduzindo inflamações crônicas, trabalhando nesse reparo celular correto, que é parte desse equilíbrio hormonal quando existe uma prescrição consciente. Uma coisa importante que a gente está conversando aqui de libido da mulher é que muitas mulheres precisam às vezes enxergar que a libido feminina ela tem muitos pilares a serem ocupados, não apenas hormonal. Sim. Então o hormônio impacta sim, mas por exemplo, mulheres que recebem testosterona e a testosterona da mulher sobe para níveis de 300, 400, 500,
sim, elas vão ter uma libido bastante importante, mas o quão isso não é maléfico para o restante da saúde dela, afinal de contas, o corpo da mulher não foi feito para uma testosterona nesse nível. Então, né, Carlos, o que você me fala disso? Não, então, exato. É isso, né, é um hormônio masculino dentro de uma outra estrutura, de uma outra composição. Né? Então, tem a questão, essa indicação da questão da libido bem documentada, mas, de fato, a gente tem que avaliar os diversos fatores para que, de fato, a terapêutica, a intervenção traga benefício e não malefício. Então, essa abordagem e cercar ela de toda essa segurança Você faria Doppler de carótida para alguns pacientes que têm histórico ou já têm alguns indicativos de doença cardiovascular? Faria a análise de angiotomografia, teste ergométrico. É claro que toda a análise de riscos ela é personalizada também pelos antecedentes pessoais, mas para esses vetores bioquímicos que você enxerga nos exames de base que esses pacientes trazem para nós, no geral você vai encaminhando para uma análise mais profunda. Então, a estratificação do risco cardiovascular ela é individual, é uma ferramenta que a gente tem que utilizar, de fato, para trazer essa segurança e pelo fato da doença cardiovascular ser muito prevalente, ser a principal causa de morte, então a gente tem, de fato, que utilizar. Essa é uma abordagem, então, bastante individualizada que depende, sim, de fatores de risco individuais, como história familiar. A questão da mulher, em especial, ela tem fatores de risco específicos, né? A própria questão de gravidez, questões psicológicas inerentes a abuso sexual, isso traz um aumento de fator de risco. Doenças autoimunes, que são mais prevalentes em mulheres, aumenta o risco cardíaco. Questões gestacionais, desenvolvimento de doença hipertensiva da gravidez, diabetes gestacional, isso aumenta muito o risco de doença na pós-menopausa nessa mulher. Então, é uma abordagem na questão da mulher bastante ampla e pormenorizada para a gente estabelecer o melhor risco. A utilização de marcadores, tanto bioquímicos quanto de métodos de imagem, hoje também fazem parte dessa abordagem, dessa estratificação de risco, para a investigação e para a busca da doença aterosclerótica subclínica. O que é isso? Vamos traduzir. Então, sobretudo o infarto é o grande fator, né? É o que de fato provoca a morte. Para eu ter o infarto, a principal causa é o desenvolvimento da placa de gordura nesse vaso. Só que o desenvolvimento da placa de gordura no vaso, ele é assintomático, ele não provoca sintoma. Quando provoca sintoma, a doença já está estabelecida e avançada, então já é complicação. Então a gente tem que ir atrás, correr atrás para que esse vaso não desenvolva a doença, ou se tem ali a doença, esteja numa fase muito precoce que a gente consiga ter controle. Então existem ferramentas diagnósticas que a gente consegue detectar essas placas, e, sobretudo, também a questões bioquímicas para a gente ir atrás desse grau de inflamação que predispõe essa gordura a se depositar nesse vaso. Uma coisa que você falou que eu acho que é de extrema importância é a jornada de saúde dessa paciente ou dos pacientes que nos procuram. Quando nós avaliamos testes genéticos, testes metabólicos, microbioma, nós estamos olhando para esse cenário do passado para o futuro e como essa pessoa expressa a relação com os diversos elementos que nós chamamos de espossoma. Olha, ela teve uma hipertensão gestacional, como foi essa relação em termos de construção de placas que se manifestou aos 50 anos como uma instabilidade maior e um risco para contraindicar a reposição hormonal. Então, esse histórico da jornada desse paciente é muito importante no cenário de estratégias personalizadas para prescrições mais pautadas no conhecimento da individualidade daquele indivíduo, na sua história, na sua jornada, com o aspecto genético, assinatura genética para aqueles que podem fazer o teste, os dados bioquímicos, a análise de riscos,
uma análise de imagem, uma avaliação ginecológica importante com a parte de mama, saúde do útero. Tudo isso é parte do nosso modelo de trabalho aqui no Instituto. Então, olha, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês realmente são essenciais aqui para a equipe. Fico muito feliz de ter cada um na minha abordagem com os nossos pacientes, porque certamente sozinha eu não consigo fazer tantas coisas boas para esses pacientes que procuram ajuda nessas fases importantes do envelhecimento, do climatério e menopausa.